Eu fiz uma guarda puxada em alguém durante uma aula de jiu-jitsu, mas minha namorada interpretou isso como se eu estivesse tentando puxar outras mulheres e ser íntimo com elas, e agora ela não consegue mais me ver da mesma forma e se afastou completamente do nosso relacionamento. Eu, 20 anos, venho praticando artes marciais há mais de um ano e recentemente decidi experimentar jiu-jitsu, pois sempre quis tentar. Minha namorada, 19 anos, sempre gostou de assistir artes marciais, mas não de participar, então às vezes ela me assiste treinando. Tive 3 aulas de jiu-jitsu e ela decidiu que queria assistir. Grande erro. Durante a sessão, eu puxei guarda em alguém, pois era isso que estávamos aprendendo. E é disso que ela tem problema. Ela estava assistindo e no final da sessão eu percebi que algo estava errado, ela não olhava para mim nem falava comigo. Tentei abraçá-la quando saímos e ela se afastou de mim. Ela me olhou com nojo, como se não quisesse estar comigo. Então entramos no meu carro e eu apenas perguntei: sei que algo te machucou, por favor me diga o que é. Silêncio durante toda a viagem para casa. Quando chegamos em casa ela se sentou e simplesmente disse: e nunca mais posso fazer sexo com você, não me sinto confortável te abraçando. Perguntei por que ela se sentia assim e minha namorada apenas disse que era por causa dos movimentos que eu fiz e que quando puxei guarda em alguém, isso a fez pensar que eu quero ser carinhoso com outras pessoas. Fiquei ali confuso. Entendo que isso a deixaria desconfortável e não quero que ela jamais se sinta assim. Mas desde essa conversa ela não demonstra carinho por mim. Se tento segurar sua mão ou apenas abraçá-la, ela se afasta e tem sido assim por alguns dias. O que devo fazer? As coisas vão voltar ao normal. Genuinamente não sei o que fazer, mas cancelei minha mensalidade do jiu-jitsu por causa disso. Edição: a pessoa com quem eu estava treinando era um cara. Comentário: cara, sendo sincero, acho que ela está sendo dramática demais. Se quer minha resposta honesta, confronte esse pensamento idiota dela. Comentário 2: cancelar sua mensalidade foi, de longe, a coisa errada a fazer. Só para apaziguar uma adolescente descontrolada? Porque é isso que sua namorada é, e você está alimentando isso ao ceder. Atualização: conversamos sobre tudo ontem, e sei que muitos de vocês ficarão irritados, mas ainda estamos juntos depois de conversarmos. Ontem de manhã acordei com uma mensagem da minha namorada dizendo: eu sou realmente muito burra kkkk, criei um problema do nada. Respondi dizendo que sim, ela pode ser bem burra às vezes e ela mandou emojis rindo, então percebi que estava de humor muito melhor. Basicamente a busquei no trabalho e conversamos sobre isso, falamos muito e vou tentar condensar em pontos menores. Basicamente ela estava com ciúmes de outra pessoa estar naquela posição comigo na época, o que é estúpido e ela percebeu isso. Depois, após nossa conversa quando ela disse que não queria mais fazer sexo comigo, ela percebeu como isso é bobo por 2 razões principais, e não é nada íntimo e nunca seria. E são artes marciais, usadas para se defender. Houve mais coisas, mas estou condensando porque é demais para escrever. Ela também vai ver um médico e um ginecologista. Como disse em alguns comentários, as menstruações dela têm piorado muito recentemente e afetado sua vida diária. Tão ruins que realmente fiz um post no Reddit pedindo ajuda no passado. Os hormônios dela foram afetados por isso também e mudaram seu comportamento nos últimos meses, mas nunca tivemos problemas grandes. Os pais dela também notaram isso e sugeriram irmos a um ginecologista. No entanto, isso não é desculpa para o comportamento dela, mas talvez uma explicação. Não desculpei o comportamento, deixei claro que não é aceitável não se comunicar sobre o problema e, para ser honesto, nem mesmo fazer disso um problema. Porque não havia problema algum, e até ela concorda. Se algo assim acontecer novamente, deixei claro que será um grande problema, que se algo tão estúpido a machuca, talvez tenhamos que conversar sobre nosso relacionamento. Porque não é aceitável. Também mostrei alguns dos comentários do post, obviamente tive que amenizar um pouco, mas alguns comentários deram a ela uma compreensão muito melhor. Obrigado por toda a ajuda, ela também quer agradecer vocês por serem duros, foi uma dose de realidade que ela precisava. Então basicamente fizemos um jogo que fizemos no jiu-jitsu uma vez. Onde eu puxo guarda e ela tem que tentar sair, e ela adorou, nunca a vi se divertindo tanto. Depois que jogamos, ela literalmente se levantou e disse: e não tenho ideia de por que tive problema com isso. Como ela gostou, perguntei se queria tentar algumas aulas de jiu-jitsu, já que recuperei minha mensalidade. Então na terça-feira da semana que vem vamos fazer uma aula de jiu-jitsu juntos e estamos procurando marcar uma consulta com o ginecologista o mais rápido possível. Na terça-feira, entramos juntos no jiu-jitsu, pela primeira vez como parceiros de treino. Ela estava nervosa, dava pra ver, os dedos entrelaçados nos dela tremiam levemente, e mesmo tentando disfarçar com uma piada boba sobre apanhar de kimono, eu percebi. Mas também notei algo novo ali, indeterminação. Não era mais sobre ciúme, insegurança ou orgulho. Era sobre reconstrução. Eu nunca tinha pensado que puxar guarda em alguém pudesse gerar uma crise no meu relacionamento. Mas agora, olhando para trás, percebo que não foi sobre a guarda. Foi sobre algo mais profundo, e medo.
Medo de perder, de ser substituída, de não entender um universo que parecia íntimo demais para ela. E quando o corpo da gente entra em contato com o de alguém num esporte como o jiu-jitsu, quem tá de fora, se não entende o contexto, pode mesmo imaginar outras intenções. Principalmente se já carrega alguma insegurança não resolvida. A aula começou, e fiquei ao lado dela o tempo todo. Vi o jeito como ela tentava aprender os movimentos, tropeçando, rindo, errando. Em determinado momento, o instrutor veio corrigi-la e ela olhou para mim, com um sorriso tímido, buscando aprovação. Eu apenas sorri de volta. Não precisava dizer nada. Naquele momento, eu entendi, o que ela precisava não era que eu abrisse mão das coisas que eu gostava, mas que eu a incluísse. Que eu deixasse de lado o instinto de me fechar, de me afastar para preservar a paz, e convidasse ela para entrar no meu mundo também. Que eu mostrasse que não havia segredos, só escolhas que podíamos fazer juntos. Depois da aula, sentamos no carro. Ela olhou para mim e disse: "É cansativo pra caramba. Mas gostei." Eu ri. "Você foi bem melhor que eu na terceira aula." Ela ficou em silêncio por um segundo, e depois falou: "Eu sei que agi como uma idiota." Sério. Mas naquele dia, foi como se algo travasse em mim. Eu vi você naquele movimento, e tudo que minha cabeça gritava era que você estava se entregando demais a outra pessoa. Eu sei que não fazia sentido. Mas doía. Peguei a mão dela. "Você não precisa justificar. Mas precisa me prometer que vai falar comigo antes que isso cresça dentro de você de novo." Ela assentiu. "Prometo." "E você? Promete não desistir das coisas por minha causa? Tipo o jiu-jitsu?" Aquilo me pegou desprevenido. "Prometo." Na semana seguinte, fomos à consulta com o ginecologista. Eu fui com ela. Esperei do lado de fora da sala de exame, mas ela me contou tudo depois. A médica foi extremamente compreensiva, ouviu cada detalhe dos ciclos, do humor, da mudança repentina de sensações. Suspeita de endometriose leve com forte impacto hormonal. Exames foram pedidos. Tratamento será ajustado. Mas só de ter alguém ouvindo e validando o que ela vinha sentindo, já foi um alívio. Ela chorou no carro. Pela dor, pela culpa, pela sensação de estar quebrando por dentro e por achar que estava sozinha nisso. Eu segurei ela. E percebi que, de certo modo, essa crise foi um chamado de socorro disfarçado. Hoje, algumas semanas depois, ela já foi a 5 aulas comigo. Rimos juntos quando um dos instrutores pediu que trocássemos de dupla e ela se recusou. "Eu só confio nesse brutamontes aqui", disse, apontando para mim. "Nossos problemas não desapareceram. Mas estamos aprendendo a lutar juntos, dentro e fora do tatame. E toda vez que puxo guarda nela, ou que ela me desequilibra com um golpe bem encaixado, é como se disséssemos, sem palavras, estamos aqui. Ainda juntos. Ainda dispostos." O jiu-jitsu nos ensinou a cair. Mas, mais importante ainda, está nos ensinando a levantar. Juntos. Eu queria dizer que, depois de tudo, fiquei bem. Que consegui deixar para trás o que aconteceu e simplesmente seguir em frente como se nada tivesse sido tão absurdo assim. Mas a verdade? Eu fiquei com nojo. Não dela. De mim mesmo. Por ter cancelado algo que me fazia bem. Por ter me encolhido diante de uma insegurança absurda, irracional e profundamente egoísta. Por que foi isso? Eu olhei nos olhos de alguém que eu amava, ou achava que amava, e vi desprezo por quem eu sou. Não porque eu atraí. Não porque menti. Mas porque pratiquei uma técnica básica de defesa pessoal num ambiente controlado, com o instrutor presente, diante de outros colegas. E mesmo assim, mesmo com tudo aquilo visivelmente profissional, respeitoso, técnico, ela escolheu enxergar intimidade onde havia apenas disciplina. E o pior foi como ela reagiu. Não conversando, não perguntando. Mas me punindo. Me rejeitando fisicamente. Me olhando como se eu fosse sujo, como se eu tivesse feito algo imoral. Eu fiquei com aquilo entalado na garganta por dias. Dormíamos na mesma casa, mas ela se afastava como se um simples toque meu fosse contaminá-la. Como se eu fosse alguém perigoso. Eu. O cara que a levava e buscava do trabalho. Que fazia janta quando ela dizia que estava cansada. Que segurava sua mão quando as cólicas vinham forte. Eu me vi abandonado dentro de um relacionamento. Cancelando minha matrícula numa arte que eu esperei anos para praticar só para provar que eu me importava. Mas a verdade é que ninguém deveria ter que provar o óbvio. Se você ama alguém, você não enxerga traição num treino técnico. Você não transforma um movimento de solo em símbolo de infidelidade. E aí veio a mensagem. Eu sou muito burra kkkk. Foi ali que tudo virou. Não foi arrependimento. Foi cinismo.
Foi infantilidade vestida de tô brincando. Como se tudo tivesse sido só um momento de fraqueza hormonal, uma bobagem digna de risos. Ela queria rir da dor que me causou. Do frio que senti ao ser rejeitado por dias. Da vergonha que passei ao ver meus colegas perguntando por que eu tinha parado, e eu mentindo que era por falta de tempo. Ela quis que tudo fosse esquecido com um emoji. Eu aceitei conversar. Por fraqueza, talvez. Por ainda nutrir um carinho enraizado, talvez. Fomos ao médico. Descobrimos que sim, havia algo hormonal desregulado. Mas não se engane, e não é o útero que diz para alguém punir o parceiro com silêncio e desprezo. Não é TPM que transforma um treino em motivo para destruir um relacionamento. Isso foi escolha. Uma escolha covarde. E mesmo com tudo explicado, com a médica falando, com os exames chegando, o gosto da decepção não passou. Porque o que me feriu não foi só o ciúme. Foi a falta de respeito. A maneira como ela usou o próprio desconforto como justificativa para me machucar, e depois quis jogar a culpa nos hormônios, como se não fosse responsável por nada. O ápice foi quando ela disse, depois da nossa reconciliação, que agora entendia e que eu podia voltar ao jiu-jitsu. Como se eu precisasse de permissão. Como se fosse dela o direito de decidir se eu poderia praticar uma arte que é minha paixão. Aquilo me queimou por dentro. Eu sorri na hora, disfarcei. Mas dentro de mim, algo rachou. Eu percebi que eu estava num relacionamento onde bastava ela ter um surto infundado para eu me encolher. Onde bastava uma suspeita sem fundamento para eu mudar minha vida inteira. E isso não é amor. Isso é controle disfarçado de insegurança. Continuei indo às aulas, dessa vez sem dizer nada. Ela me perguntou, uma noite, se eu ainda achava que ela exagerou. Eu respondi. Não. Exagero foi pouco. O que você fez foi cruel. Ela não gostou. Disse que eu estava sendo dramático. Que já tinha se desculpado. Mas algumas desculpas não limpam. Algumas marcas não somem com kkk. Desde então, estou repensando tudo. O tipo de relação que aceito. O quanto me permiti ser moldado para caber na fragilidade alheia. E principalmente, o quanto minha vontade foi calada por medo de confronto. Eu não sei se vamos continuar juntos por muito tempo. Não depois de tudo. Porque agora eu vejo. Quando alguém transforma um abraço de defesa pessoal em prova de traição, não está vendo você. Está vendo os próprios monstros, e esperando que você lute com eles. Mas eu não entrei no jiu-jitsu para lutar com fantasmas. Eu entrei para crescer. E se o preço para crescer for deixar esse relacionamento para trás? Que assim seja. Ela não percebeu quando eu comecei a me afastar. Talvez porque estivesse tão ocupada curtindo o papel de garota compreensiva depois do surto, que nem notou que algo dentro de mim já tinha quebrado. E não era orgulho. Era o que me fazia querer ficar. No início, tentei. Acompanhei ela ao ginecologista, ouvi suas explicações, seus pedidos de desculpas, vi o esforço que fez para se reconectar, fingindo leveza, tentando transformar tudo em piada. Mas piada era exatamente o que aquilo parecia. Eu ali, engolindo tudo calado, fingindo que estava tudo bem, enquanto ela ria como se tivesse apenas esbarrado em mim no corredor, e não me cuspido, não consigo mais fazer sexo com você, na cara, como se eu fosse nojento. Ela quis que eu esquecesse, mas não esqueceu. Porque, dias depois, vi o brilho desconfiado voltar ao rosto dela quando mencionei que iria treinar com uma colega da academia. Com mulher, ela perguntou, como quem cospe um veneno. Eu só respondi em sim. E daí? Ali, percebi que nada tinha mudado. Aquilo nunca foi sobre jiu-jitsu. Foi sobre controle. Sobre ela não suportar a ideia de que eu existo em um espaço onde ela não é o centro, onde não dita as regras. Mas eu cansei. Cansei de pedir desculpas por respirar. Cansei de andar em ovos para proteger o ego frágil de quem nunca quis entender. Cansei de me calar, de cancelar planos, de abandonar o que amo por medo de provocar um drama novo. E, acima de tudo, cansei de ser o único adulto nesse relacionamento. Então comecei a planejar minha saída. Silenciosamente. Enquanto ela sorria e postava fotos dizendo meu amor voltou a treinar, eu revia tudo. As conversas. As reações. As humilhações disfarçadas de ciúme fofo. As recusas de afeto. Os jogos emocionais. A chantagem invisível, sempre presente, se você me ama, vai me fazer sentir segura, mesmo que isso signifique deixar de ser você. Não. Nunca mais. E esperei o momento certo. Deixei tudo preparado, em documentos, roupas, contas organizadas. Esperei ela sair para visitar os pais, e naquela tarde, esvaziei meu lado do armário. Coloquei a chave sobre a mesa com um bilhete só com uma frase. Respeito não se negocia.
Se você precisar aprender isso com outro, que não seja comigo. Ela me ligou dezenas de vezes. Mandei mensagem educada dizendo que estava bem, mas que não voltaria. E que não havia discussão a ter. Porque já havíamos conversado antes. Ela teve todas as chances de entender, crescer, se responsabilizar. Mas preferiu brincar de vítima e me pintar como vilão por algo que nunca aconteceu. Alguns dias depois, uma amiga em comum me contou que ela estava dizendo que eu terminei por causa de um rolinho no jiu-jitsu. Eu ri. Pela primeira vez, de verdade. Porque ficou claro, ela não queria a verdade. Queria uma desculpa que a poupasse de admitir o óbvio, que perdeu alguém por ser emocionalmente pequena, insegura, e incapaz de reconhecer o próprio erro sem tentar culpar o outro junto. Hoje, estou treinando mais do que nunca. Faço parte de um grupo forte, disciplinado, que respeita meu espaço, minha história, meu esforço. E cada vez que piso no tatame, não sinto só orgulho. Sinto liberdade. A liberdade de ter me livrado de alguém que confundia afeto com posse. Que confundia limite com ofensa. Que confundia cuidado com controle. Se eu me arrependo de algo, só de ter deixado minha própria vontade em segundo plano por tanto tempo. Mas não me arrependo do fim. Porque às vezes a gente precisa que o outro quebre tudo, para perceber que quem precisava ir embora era você. E eu fui. De uma vez. Sem olhar para trás. A parte mais revoltante de tudo isso foi perceber que, mesmo depois de toda a explicação, da consulta, das conversas, dos pedidos de desculpas, ela ainda achava que estava no direito de reescrever a história da forma que melhor a protegesse da própria vergonha. Porque uma coisa é ter um surto, reconhecer, tentar melhorar. Outra completamente diferente é agir como se o surto fosse apenas um lapso engraçado causado por hormônios confusos e continuar usando a mesma lógica distorcida para me culpar sempre que algo não estivesse perfeitamente do jeito que ela esperava. Logo depois que voltamos a treinar juntos, tudo parecia bem. Mas bastou que eu comentasse que uma das meninas da academia era faixa roxa, e os olhos dela já mudaram. Sabe aquele olhar? O que mistura desconfiança com veneno contido. Aquele olhar que não diz, mas acusa? Ela perguntou, quase casual, ela é bonita. Aquilo me deu um embrulho no estômago. Porque eu já sabia o caminho que aquela pergunta trilhava. Não era curiosidade. Era armadilha. Respondi seco, e não sei. Tô lá pra treinar, não pra avaliar a aparência dos outros. E aí veio o silêncio. Aquele mesmo silêncio manipulador de semanas atrás. Aquele silêncio que ela usava como punição. 2 dias depois, ela não quis ir ao treino. Disse que estava cansada. Mas postou stories tomando vinho com as amigas, rindo. Como se nada estivesse acontecendo. Eu nem comentei. Não porque aceitei. Mas porque eu já sabia, em qualquer tentativa de conversa viraria drama, com ela dizendo que eu estava exagerando ou fazendo tempestade. Mas a gota d'água veio numa noite aparentemente comum. Eu saí do treino, mandei mensagem perguntando se ela queria que eu levasse algo. Ela não respondeu. Cheguei em casa, ela estava no sofá, olhando o celular, e me lançou um olhar gelado. Eu perguntei, tá tudo bem? Ela respondeu, você gostou de rolar com ela, né? Eu ri. Não de deboche. De exaustão. Porque ali eu entendi que não adiantava mais. Não era sobre guarda, jiu-jitsu, ciclo menstrual ou confiança. Era sobre controle. Sobre ela não conseguir conviver com a ideia de que eu poderia ter uma vida fora do que ela consegue fiscalizar. Que eu poderia admirar uma arte, me desafiar, crescer, sem que isso girasse ao redor dela. Eu larguei a mochila no chão, respirei fundo e disse: Você não quer um namorado. Você quer um refém. E eu tô cansado de pagar resgate pela minha liberdade. Ela congelou. Tentou argumentar. Disse que era só insegurança, que me amava, que às vezes se sentia de lado na minha vida. Mas eu só consegui olhar e pensar em que momento amar virou sinônimo de sabotagem? Porque foi isso que ela fez. Tentou sabotar algo que me fazia bem. Tentou me envergonhar por tocar outra pessoa num ambiente de luta, como se fosse traição. Tentou me punir com o corpo, com o silêncio, com a dúvida. Tentou fazer com que eu pedisse desculpas por viver. E o pior. Quase conseguiu. Eu não terminei naquela noite. Não por fraqueza, mas porque eu queria sair certo. Com calma, com consciência. No dia seguinte, falei com meu instrutor, pedi para mudar de horário e treinar em dias diferentes. Falei com um amigo, organizei onde poderia ficar por um tempo. E quando tudo estava pronto, voltei para casa e disse, com a paz que só vem depois de muito desgaste: Não quero mais. Me esgotei. Isso não é amor. É opressão disfarçada de carinho. Ela chorou. E implorou.
Jurou que mudaria. Mas dessa vez eu não cedi. Porque agora eu sabia, em quem ama não faz do outro seu inimigo cada vez que se sente inseguro. Quem ama não precisa destruir o outro para se sentir em paz. Eu saí. Leve. Livre. E revoltado por ter demorado tanto. Porque eu merecia mais do que isso. Mais do que viver me explicando. Mais do que ter que pedir autorização para ser eu. E se tem uma coisa que essa história toda me ensinou, é que às vezes a luta mais importante não é no tatame. É pela própria dignidade. E eu venci. Porque escolhi a mim. E nunca mais vou deixar ninguém me encolher de novo. Teve um momento, dias depois do término, em que ela me mandou uma mensagem dizendo que ainda não entendia como eu pude jogar tudo fora por causa de um mal-entendido. Um mal-entendido. Essas foram as palavras que ela escolheu. Depois de me humilhar, de dizer que não conseguia mais me tocar, depois de me ver abandonar algo que eu amava por causa do delírio dela, ela ainda teve a audácia de chamar aquilo de mal-entendido. Ali eu percebi, com mais clareza do que nunca, que algumas pessoas realmente vivem em um universo paralelo, onde tudo gira em torno do próprio umbigo. Ela nunca tentou entender como aquilo me afetou. Nunca parou para pensar no que significava ouvir da pessoa que você ama que ela sente nojo de te abraçar, porque você executou uma técnica de uma luta. Não um ato de traição. Não uma conversa suspeita. Não um flerte escondido. Uma técnica de luta, com um homem, dentro de um tatame, com dezenas de pessoas ao redor. E ainda assim, eu fui julgado como se tivesse cometido um crime moral imperdoável. Ela me tratou como culpado. Me fez carregar uma culpa que não era minha. Me fez questionar se eu devia mesmo estar ali, se talvez eu tivesse exagerado, se talvez eu não estivesse enxergando algo. E só agora, de fora, eu percebo quanto aquilo foi cruel. Porque não era só ciúme. Era ego. Era controle. Era o desejo de me dobrar até que eu coubesse exatamente na caixinha de homem que ela conseguia controlar. Que não fizesse nada que a deixasse desconfortável, mesmo que fosse absurdo. Mesmo que fosse injusto. E quando eu quebrei o script, quando deixei de ser submisso à paranoia dela, eu virei o inimigo. Ela começou a contar versões da história para os amigos em comum. Disse que eu a expus a uma situação desconfortável e que fui insensível com os sentimentos dela. Mas não contou que eu pedi desculpas mesmo sem ter culpa. Que fui com ela ao médico. Que cancelei minhas aulas. Que aguentei dias de silêncio, rejeição física e humilhação emocional. Ela esqueceu de mencionar que enquanto ela se sentia desconfortável por ver uma luta, eu me sentia desconfortável por estar sendo tratado como um invasor dentro do próprio relacionamento. E sabe o que é mais revoltante? É que tem gente que ainda passa pano. Que diz, mas ela estava insegura, talvez foi só um momento. Como se isso fosse suficiente. Como se insegurança justificasse desrespeito. Como se ser mulher e estar emocionalmente abalada desse carta branca para manipular, controlar e punir o outro. Não. Não dá mais para aceitar isso. Porque se fosse o contrário, se fosse eu, homem, dizendo para minha namorada que não quero mais tocá-la porque ela fez um treino com um cara, todos estariam gritando abuso emocional, controle, machismo. E com razão. Mas quando a situação se inverte, quando o abuso vem disfarçado de fragilidade feminina, as pessoas relativizam. Mas eu não relativizo mais. Ela me testou. Me provocou. Me afastou. Tentou me moldar pela culpa. E quando viu que eu estava saindo de controle, se fez de vítima. Tentou reescrever tudo como se fosse só uma crise boba. Como se meu sofrimento fosse exagero. Como se meu amor fosse descartável. E hoje? Hoje ela tenta mandar mensagem. Às vezes uma pergunta boba, às vezes uma lembrança, como quem quer puxar assunto sem assumir nada. Mas eu não respondo. Porque quem me vê como ameaça quando estou em paz, não merece estar do meu lado quando eu estou inteiro. Voltei pro jiu-jitsu. Voltei a me olhar no espelho sem vergonha. Voltei a dormir sem medo de um silêncio punitivo do lado da cama. Voltei a ser eu. E a maior vingança foi essa, em ela tentou me dobrar. E só fortaleceu minha coluna. Nunca mais vou aceitar amor que vem com controle. Nunca mais vou implorar por carinho de alguém que me olha com desconfiança por fazer o que amo. Nunca mais vou deixar que a insegurança de alguém dite as regras da minha vida. Eu não terminei com ela por causa de um mal-entendido. Eu terminei porque cansei de ser culpado por algo que nunca fiz. Porque às vezes a luta mais justa é sair de onde não te respeitam, mesmo que você ame quem está do outro lado. E eu saí. Por mim. E não volto. Nunca mais. Ela começou a dizer por aí que eu a abandonei. Que eu fui ingrato. Que depois de tudo que ela passou comigo, eu simplesmente larguei tudo porque não quis entender o lado dela. Eu só ouvi isso porque uma amiga em comum me mandou prints das mensagens.
E olha, ver aquilo me deu vontade de gritar. Porque é muito fácil inverter os papéis quando você sabe que o outro tem dignidade demais para se defender publicamente. Ela contou uma história onde ela era a vítima incompreendida, e eu, o vilão impiedoso que a largou depois de uma crise emocional. Só que ninguém soube dos bastidores. Ninguém soube das noites em que eu dormi virado pro canto, tentando entender o que eu fiz de tão errado. Ninguém soube do dia em que ela virou pra mim com aquele olhar frio e disse que sentia nojo de mim. Ninguém soube de como foi me olhar no espelho e me perguntar se realmente era eu errado por treinar um esporte de contato. Ela disse que foi um mal-entendido. Mas o que ela não diz é que durante dias, ela me castigou. Me excluiu. Me tratou como uma ameaça. Como alguém que havia violado algum pacto invisível de fidelidade, quando tudo o que eu fiz foi seguir uma instrução do professor de jiu-jitsu. Ela não conta que eu tentei dialogar, que sentei com ela e perguntei, com toda a calma que me restava, o que exatamente tinha doído tanto. E ela respondeu com um absurdo, foi íntimo demais. Intimidade? Com um homem? Em meio a um treino, cercado de gente, suando, rolando no chão com kimono? Isso era intimidade para ela? Isso era motivo para me rejeitar, para me olhar com repulsa, para me fazer sentir que eu era um invasor dentro do próprio relacionamento? A verdade é que ela nunca quis resolver. Ela queria controle. Ela queria que eu me dobrasse. Queria me ver implorando, abandonando minhas vontades, minhas paixões, meu esporte, só para que ela se sentisse no comando. E por um tempo, eu fiz exatamente isso. Eu cancelei minha mensalidade. Eu pedi desculpas. Eu fui com ela ao médico, tentando entender se havia algo por trás daquele comportamento. Mas chega uma hora que a gente acorda. A gente olha em volta e percebe que está pisando em cacos de si mesmo. Que está numa relação onde só um dos lados pode errar, onde só um dos lados pode sentir, onde só um dos lados tem permissão para quebrar e ser cuidado. E quando o outro quebra? Quando o outro sofre? Quando o outro engole o orgulho e ainda assim é punido? Aí é silêncio. Aí é desprezo. Aí é acusação. Eu me cansei. Não de amar, porque eu amei, e amei muito, mas de me abandonar por alguém que só me queria se eu estivesse abaixo dela. E é isso que ela nunca vai admitir. Que o problema nunca foi o jiu-jitsu, o treino, o colega. O problema era eu ter vida própria. Eu ter algo que me fazia bem sem depender dela. E isso, para alguém que só se sente segura controlando o outro, é insuportável. Então não, eu não abandonei ninguém. Eu me resgatei. Eu me escolhi. Eu recuperei o homem que ela tentou apagar com culpa e silêncio. E o mais irônico? Foi ela quem me ensinou isso. Quando me olhou como se eu fosse sujo, quando virou o rosto quando tentei abraçá-la, quando fez questão de me punir por algo que só existia na cabeça dela, e ali, naquele momento, ela me ensinou que eu estava sozinho. Que não tinha mais parceria. Que estava lutando por dois. E eu? Eu não vou mais lutar onde só eu apanho. Hoje, voltei a treinar todos os dias. Fiz novas amizades. Estou mais forte, mais centrado. E ela? Continua tentando contar uma versão dos fatos onde ela é a mártir incompreendida. Mas eu não ligo. Porque quem importa de verdade, conhece a verdade. E quem escolhe ouvir só um lado, é que fique com ele. Porque eu não volto. Não por arrependimento. Não por saudade. E muito menos por manipulação. Ela teve tudo de mim. Inclusive a chance de me respeitar. E escolheu não fazer isso. Agora sou eu quem escolhe. E escolho viver longe de quem me destrói só para se sentir inteira. Demorou, mas chegou o momento em que eu percebi que só sair não era o suficiente. Porque por mais que eu tivesse me afastado, por mais que ela não estivesse mais na minha rotina, nas minhas mensagens, na minha cama, ela ainda estava na minha narrativa. Ainda existia na cabeça de pessoas ao nosso redor como a garota sensível que foi deixada por um namorado frio e egoísta. E isso começou a me incomodar. Não pela opinião dos outros. Mas porque ela não só destruiu a relação por dentro, ou ela ainda tentou sair da história com a coroa de vítima na cabeça e um manto de coitada nos ombros. Ela queria sair limpa. Intocável. Redefinindo os fatos como quis. E isso, para mim, foi a gota. Então eu fiz o que qualquer pessoa ferida, mas estrategicamente calma, faria e não fui atrás dela. Fui atrás do que ela mais se importa, a imagem que ela cultiva. Ela adorava fazer stories sobre relacionamentos. Tinha um perfil no Instagram onde postava vídeos sobre maturidade emocional, empatia entre casais, inteligência afetiva. Um show de boas intenções, curtidas e comentários dizendo exatamente o que eu precisava ouvir hoje, de seguidores que mal sabiam o tipo de manipulação emocional que essa mulher era capaz de fazer dentro de casa. Então, com todo o cuidado do mundo, eu escrevi um texto. Um relato em primeira pessoa sobre um relacionamento onde o ciúme irracional virou punição.
Onde a prática de um esporte foi distorcida e usada como desculpa para castigo afetivo. Onde a dor do outro foi deslegitimada e ridicularizada. Onde o silêncio foi usado como arma. E onde, no fim, o abusador saiu posando de frágil e ferido. Não citei nomes. Não precisei. As palavras eram precisas, frias, sinceras. Postei em um fórum grande, desses que viralizam com facilidade. Em menos de um dia, já estava em destaque. Em 2, começou a rodar no Twitter. No terceiro, um amigo em comum me mandou print do grupo das amigas dela. Ela surtando. Dizendo que estavam espalhando mentiras sobre ela. Que estavam tentando destruir sua reputação. E eu? Silencioso. Sem uma palavra. Porque essa era a minha vingança, e na verdade. Não fui baixo. Não a expus diretamente. Mas mostrei para o mundo que ela tentou apagar e a maneira como me reduziu, me torturou emocionalmente, me fez duvidar de mim. E agora, a personagem que ela criou nas redes sociais começou a desmoronar. Porque as pessoas são rápidas para reconhecer quando a máscara de uma boa moça simpática não cola mais com a história que está sendo contada. Ela me mandou mensagem. Longa. Desesperada. Dizendo que sabia que fui eu. Que eu estava arruinando tudo. Que aquilo era cruel. Ah, cruel? Cruel foi me fazer dormir ao lado de alguém que me olhava como se eu fosse lixo, por ter feito um movimento de autodefesa num treino. Cruel foi me abandonar emocionalmente e depois rir, dizendo que era só TPM. Cruel foi me ver desistindo de algo que me fazia bem e ainda assim fingir que era sobre amor. Eu só li. E respondi com a única frase que ela não podia suportar. Agora você sabe como é ser tratada como se seu lado da história não importasse. Ela sumiu depois disso. E eu? Segui minha vida. Continuei treinando. Me inscrevi em campeonatos. Fiz amigos de verdade, que me respeitam, que sabem o valor de um toque no tatame e que jamais confundiriam técnica com desejo. E todas as vezes que escuto alguém contar que fulana tá sumida das redes, não posta mais vídeos, parece que tá em crise com a própria imagem, eu só sorrio. Porque não foi gritaria. Não foi escândalo. Não foi vingança explosiva. Foi justiça. E foi silenciosa. A mesma que ela tentou usar contra mim. Mas dessa vez, não foi eu quem quebrei. Foi ela. E eu? Eu me levantei.